e lá no enunciado vai estar um problema onde as coisas começam a crescer de uma forma abrupta. Por exemplo, as células de um fetinho. As células elas crescem não linearmente, não é sempre a mesma quantidade de células a cada segundo. Na verdade, um dobro do dobro do dobro do dobro do dobro. Então, tu vai dobrando, é só assim que o bebê consegue crescer, senão não ia ter como. Ok? Uhum. Isso se chama uma progressão exponencial. Muito bem. Com isso em mente, então, se você vê problemas, tem populações crescendo exponencialmente, né? Problemas de população, normalmente exponencial vai aparecer nesses problemas. Muito bem. Então, veja só, né? Tu começa com uma célula, depois a célula se divide, vai ter 2, depois 4, depois 8. É diferente de tu estar sempre aumentando de 1 em 1. Aqui não aumenta de 1 em 1, aumenta de dobro em dobro. Uhum. Muito bem. E você pode perceber que esses dobros não são dobros por acaso, né? Veja 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim vai. Então, tá bom. Então, estamos falando de coisas com potências. Então, é importante você saber as propriedades principais de potências aqui. Você se lembra dessas propriedadezinhas? Uhum. E essa última ali do A elevado a menos N, lembra? Não, é que é sempre o contrário, não é? Eu não. Isso, sempre o contrário. Exatamente. Quando está Uhum. elevado a menos, é exatamente isso. Perfeito. Continuando então. Essas propriedades aqui de operações, você conhece? Uhum. Sim. Ótimo, 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 ótimo. Então, muito bem. E se você já sabe, então eu já posso te cobrar alguma coisa para ver se você sabe mesmo. Uhum. Vamos ver aqui. Por acaso, se eu te perguntar qual é a resposta T, você consegue escrever bonitinho num papel e me mostrar? Uhum. Opa, Consigo, pera. gostei. Eu sempre peço muito para os alunos fazerem muitas contas durante a aula, tá bom? Uhum. Porque senão vira vídeo do YouTube e ninguém aprende com um vídeo do YouTube. O YouTube é uma várzea. Sei que você entende o que eu quero dizer. Sim, Então, eu só vou pegar diga. Não um te preocupes. estojinho Sem e, pressa. e um caderno, tá bom? Sem pressa, sem pressa. Hum. Hum. Pronto, aí eu mando uma foto? Isso, exatamente. Me mande aí, vamos ver como é que tá lá. Tá bom? Eu acho que é isso, eu esqueci totalmente. Mas Não, eu não tenho se quase certeza. preocupe. Se errar, não Uhum. tem problema. A última coisa que eu quero aqui é que você acerte. É que nem quando a gente vai no médico e, né, a gente chega lá e não tá doendo nada. Daí não vale a pena, né? Aqui você tem que me Isso, mostrar o que né? você não sabe. Eu, eu não lembro. Júlia Orgiomandi. Ahn, bem, tá bem errado. Você falou que sabia e não sabe, hein? Tá, tá bem errado? Nossa. Então que bom que eu tô aqui, porque eu não lembrava totalmente. É o. Como que tem que fazer? Não é o inverso? Sim, é o Ou inverso, mas você não? não inverteu. E você multiplicou por 3. Isso me doeu no coração. Ou você esqueceu completamente, ou você não sabe nada de potência. Isso? Porque você mostrou um Nossa. 15 ali e um 2. Cadê o elevado em todo mundo, né?
Muitas coisas erradas. Nossa, muitas coisas erradas, que bom. Que bom. Bem, Nossa, é verdade. aqui. É que eu acho que eu quero muito ir pra frente, eu esqueço do básico. Não se faz isso. Porque É senão tu vai inverter, pra inverter. frente Tudo e não errado. vai, É verdade. e não vai, tipo, ter confiança no que tá fazendo, aí já era. Ó, eu inverti, como você Uhum. mesma falou. E agora o que acontece é que, por propriedade, a gente pode pensar o seguinte: É verdade. Nossa, é verdade. É verdade. Eu tinha que. Nossa, na minha cabeça, a gente tinha que multiplicar pelo inverso da potência, mas não tem nada a ver. multiplicado eu. Isso aí me deu um. Quase chorei aqui. 125. Eu também me senti mal agora. É porque eu não lembrava. Tudo bem, tudo bem. Ó, eu fiz aqui por você, também não tinha feito nada, né? Parece que o professor é preguiçoso com o aluno. Mas a questão é que eu preciso ver o que tu não sabe mesmo. Hum. Então, tu entendeu o que eu fiz aqui, né? Primeiro, a gente inverteu, e nisso tirou o sinalzinho. Aqui permaneceu, porque na prática tira só o sinalzinho do expoente, né? Para essa jogadinha que a gente faz. Como é ímpar, sinal para fora, certo? Sinalzinho para fora. Aqui eu posso elevar cada um deles. E daí eu chego na resposta. Certo? Muito bem. Muito bem. Então eu Agora só é tenho que. que Eu só, tem vários tipo, pra eu passos. tirar o menos do 3, eu tenho que só Uhum. inverter a fração. Exato, perfeitamente. Quando tem fração é isso. Quando não tem, daí é a propriedade, a coisa vai para baixo. Vai para baixo de uma fração, né? Vai ter um em cima e a coisa que estava normal ali com a potência vai para baixo. Sim. Daí que tá essa regra que eu lhe mostrei agora há pouco, não vou voltar lá não. Agora eu gostaria que você fizesse, então, já que tu entendeu, fizesse aqui, um pouquinho mais tranquilinha. Tá. Tá bom? Vá também sem medo de errar. Não se preocupe. O importante aqui é que você erre e aprenda. E daí a gente pode continuar as dificuldades tensas aí depois. Já que você quer fazer conta difícil, eu ponho umas difíceis, não tem problema. Não, tem eu não sei. problema Eu nenhum. quero muito aprender, mas eu não sei. Que boa. Bem, eu coloquei aqui porque eu acho que tu conseguiu entender o que eu falei, né? Então não preciso mostrar o que eu fiz. Mas se tu quiser, eu coloco lá, não tem problema. Tá, F2 aqui, quadrado, 4, 25. Pronto. Você inverteu. E você levou, perfeito. Agora nota 10. Agora sim, agora sim. Agora sim, mano. Agora sim. Ó, eu vou fazer a F, que é uma coisona feia, cheia de letras. Mas não se preocupe, a gente faz e já era. Tá bom? Nossa, eu não sei nem por onde começar. Vamos começar pelo que nós sabemos. Nós sabemos que é possível elevar as coisas ao quadrado. Vamos lá. Como esse cara está ao quadrado, todo mundo que está dentro dele fica ao quadrado. É a regra que os professores costumam adorar falar assim: potência de potência multiplica essas potências. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui parece que não tem potências, mas está todo mundo elevado a 1. Não é mesmo? Portanto, esse 2 que está ali fora vai para cima. Então, aqui fica ao quadrado, aqui fica ao quadrado, aqui vai ficar 2 vezes 2, porque esse 2 aqui está agindo sobre todo mundo. Tá bom? É uma regra. Opa. Muito bem. E aqui embaixo também vai ficar 2 vezes 2, aqui V elevado a 2. Claro, depois eu posso transformar esse 2 vezes 2 em 4 e pronto, né? Aqui o que vai acontecer? Vai inverter, né? Começa invertendo. Então vai ficar U ao quadrado, V à quarta. Né? Eu tô pegando os caras de cima e jogando de baixo e jogando para cima, certo? Tá entendendo? Tá entendendo? Então tá bom. V ao quadrado vezes 2, Q vezes 2. Muito bem. E no cursinho é muito corrido? Como é que são as coisas lá? É que assim, o meu cursinho até que tá bem de boa. A gente
tem uns conteúdos, mas eu não sei, eu tô sentindo que não tá sendo suficiente pra mim. Ah, é verdade. Tem gente que é mais autodidata, que não aprende muitas coisas quando tá na escola, tem que estudar depois. Sempre é um estilo. Eu tive uma amiga que passou em 8 medicina e ela estudava sozinha, porque o cursinho não acompanhava ela. Mas ela era uma gênia, né? Outro nível. Não, é mais porque eu acho que é o problema do cursinho é porque acaba a aula e acaba o conteúdo. Então, não é que nem escola que vai ver o conteúdo depois, tipo, acaba. Então é meio difícil. Se você não acompanhou, perdeu. Então é esse Claro. que é o difícil, assim, do cursinho. Uhum. Muito bem. E aqui, né? O que que a gente pode fazer? A velha arte de cortar coisas. Por Uhum, exemplo, vamos pôr uma caneta vermelha, que eu gosto de cortar de vermelho. Aqui a gente corta e vira dois. Porque, né? É uma coisa. Aqui. Opa, é isso mesmo. Mas daí tu deve estar pensando, professor, mas tem uma coisa aqui, a outra tá aqui, não importa. Quando a gente multiplica, a gente junta todo mundo, né? Junta todo mundo tá em cima, junta todo mundo tá embaixo. E uhum, ah, muito bem. Será que vai ser só isso? Vai ser só isso, tranquilíssimo. Então vai cortar aqui, vai virar dois. Agora vai cortar aqui, vai virar dois. E aqui também, ó, vai virar quatro. Então, vamos aos poucos. Vai ficar igual a Q2, esse cara, né? Ficou ao uhum, quadrado, porque cortou com esse. Vai sobrar esse aqui, V ao quadrado. E agora as partes de baixo. 4. Agora sobrou o ao quadrado. E sobrou o roxo. E a quarta. Muito uhum, bem. Entendeu? uhum. E daí termina, né? Porque não tem mais o que fazer. Isto. Muito bem. Isso, perfeito. Então a gente simplificou. A ideia é simplificar. Claro, você pode sempre pensar uma ou outra forma de deixar a coisa mais bonita. Por exemplo, dá para deixar todo mundo dentro de um quadrado. Opa. Porque tá todo mundo ao quadrado, se você parar para pensar, incluindo o 4, que é 2 ao quadrado, não é? Uhum, Então essa é uma forma um pouquinho mais bonita de deixar a resposta. sim. Certo? Então agora é sua vez. Quero que você faça essa D, que me parece ser um pouco mais Nossa, gentil. essa Que é não chore, não linda. chore. É linda comparada com a que eu fiz, não é pra chorar, não. Ó, isso tudo para começar a falar de potências, tá? Uhum, Muito bem. Então, se tu tiver qualquer dúvida, é só me falar, beleza? uhum. Tá. E o que que vocês estão vendo no cursinho agora? É log mesmo? Não, a gente tava, aí foi, acho que era uma função, não, acho que era função no logaritmo, as contas, né, as outras coisas. Aí agora a gente tá vendo média ponderada, essas coisas. É que a gente tem duas frentes, né? A gente tem a matemática A e matemática B. E daí, matemática B, a gente tá vendo. Eu não lembro agora, mas a gente acabou trigonometria. Agora eu não lembro, mas essas coisas que a gente acabou já trigonometria. E daí a Aham, gente tá vendo função também, não lembro. Algumas coisas assim. entendi. Bastante coisa, então. Uhum. Oito, X.
Não, pera. Seis. Não, tá certo. Aqui. 4x. X. Tá tranquilo por aí? Uhum. Acho que sim. Acho que sim. Bom, aí sim. Pera. É isso aí, agora você já tá mais confiante, gostei de ver. Ninguém aprende sem confiança. 15, 4, 8. É que aqui eu só fiquei com uma dúvida numa coisa, porque ficou 8x. Não, eu vou tirar foto, acho que é um pouco melhor. Eu só não sei o que fazer aqui agora. Porque eu caí nisso aqui. Vamos E daí ver. ficou um 8x ao cubo vezes x à quarta. Aí eu não sei o que eu faço com esse 8, porque o x ao cubo eu corto. Aí eu não sei se eu deixo só o 8, se eu deixo só o x. Vamos ver. Ai, ai, ai. Nunca mande fotos viradas assim, tá? Porque daí eu tenho que baixar e girar e tudo. Mas Nossa, eu não nem tem vi. Eu só, problema. Não eu só tem problema. tirei, eu nem vi, desculpa. Tô muito chato, tô muito chato. Deixa eu mandar pra você aqui agora a giradinha do jeito que é pra ser. Ahn, acho que é isto. Daí você levou ao cubo. Daí você levou a quarta. Daí você cortou, mas não é pra desaparecer com os números. Tipo, sobrou coisas, né? Uhum, uhum. Por exemplo, É aqui o que 8, eu, é o que beleza. eu- é que na minha cabeça eu deixei, assim, tipo, na minha cabeça tá lá. Não, É não, que eu não só pode. não Porque, coloquei. porque o que que tá rolando aqui, ó? Esse cara com esse aqui. Uhum. Bases iguais somam-se os expoentes na É multiplicação. verdade. Não corta. É verdade, eu Corta, esqueci. corta quando tá embaixo. No meu caso, É cortou porque tava verdade. tudo embaixo, né? Uhum. Sim, é verdade, eu esqueci. Pronto. E aí? Aí fica. Então, recorrige. Tá, faz sentido. Agora, aqui, 3x quarta, 8x sétima, vezes, que é C. Não, nada. Um, um, acho que. Um, 11, 11, Z, 6. Aí eu mando em pé, assim? Em pé fica melhor, né? Pode ser.
Daí não sobrou ninguém em cima pra brincar, né? Tá tudo certo, parabéns, parabéns. Obrigada. Muito bem. Então, agora vamos lá. Deixa eu pegar a próxima coisa aqui, beleza? Só um segundinho. Tudo bem aí? Uhum. Então, tá bom. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Você tá achando chato? Uhum. Eu sou Não, chato tá mesmo. ótimo. Tá ótimo, é só porque realmente eu acho que eu esqueci. Não, eu aprendi essas coisas, só que eu esqueci totalmente, assim, eu não Tá bom. tô tentando ir um nível muito mais difícil em vez do fácil. Existem 1 trilhão de propriedades, tá? Que envolvem raiz. Mas se você decorar aquelas propriedades de, de potência que a gente estava falando ali, tu pode utilizar Uhum, todas elas para raízes, tá bom? Se tu souber uhum, essa, então essa aqui é bem importante que você escreva. Então, se você puder escrever aí para a gente fazer mais alguns exercícios. uhum. Pronto, escrevi. Tá bom. Ah, muito bem. Por exemplo, como é que a gente pode resolver isso aí? A 23 aqui me parece um problema interessante para a gente resolver juntos. Uhum. Treinar esse negócio aí. E aí? Como é que a gente resolve isso sabendo a propriedade que você copiou? X, não sei como estava lá, mas não importa. X elevado a sobre B é a mesma coisa que a raiz de B e X elevado a A. Uhum. É que lá só tava A, K e N, mas é a mesma coisa, né? Sim, mesma lógica, não é mesmo? Uhum, Isso. O que nós sabemos é o A elevado ao cubo, uhum. é igual a B. Mas a gente quer o a raiz de 5 elevado a 4. Então você tem que usar propriedades para, de alguma forma, conseguir fazer alguma comparação, certo? Que Uhum, envolva B. Ou seja, tu tem que ficar mexendo num cara como esse aqui, até que de alguma forma ele vire esse cara. Mas uhum. para isso você tem que entender quem é esse cara aqui primeiro. Por exemplo, utilizando essa propriedade aqui, da direita para a esquerda, como é que a gente reescreveria essa raiz com uma fração? Seria A Uhum. igual é elevado a 1/5. Isso, a parte da raiz, 1/5, perfeito. E ainda tem esse 4 lá fora, né? Uhum. Então isso aqui é igual a o quê? A elevado a 4. A 4/5. Isso. E a gente só sabe quanto é A ao cubo. Uhum. Mas e aí, como é que a gente faz? Nossa, eu não faço a mínima ideia. Como é que tu faz um 4/5 virar 3? A ideia é essa, né? Uhum. Alguma coisa você tem que, se você multiplicar pelo 4/5, não, uma outra letra ainda, Z, ele vai virar 3. E Uhum. aí, qual que é? Ah, pera, eu vou. É só isolar, né? Uhum. Pera. Quintos. Ah, tá. Pera. Mas. A gente quer que vocês olhem o Z, só isso. Uhum. Mas aí o 3 vai passar dividindo? Ou não? Por Como enquanto, que eu só faço o isola o 3? 3.
Oi? Por enquanto, só isole o 3. O Z, melhor dizendo. Só Uhum. isole o Z. Mas eu vou passar o Z e ele vai passar dividindo. Você não sabe isolar a letra? Não, sei, mas é que esse realmente eu só fiquei em dúvida como ele passa agora. Sim, sei. Faz aí do seu jeito e eu te digo quanto é que dá. Pera, eu vou passar. Ah, tá, pera, já sei como fazer. Viu? Ó? Tenha medo de fazer errado. Faz de qualquer jeito que o certo vem. Que nem que a gente vai escrever uma palavra. E se ela tá muito estranha, a gente já percebe depois que escreve. Mas enquanto tava na cabeça, a gente não percebe, Uhum. entendeu? Isso que eu quero dizer. Uhum. Quando vai falar alguma coisa em inglês, por exemplo. Deu Z igual a 15 quartos. 15 quartos, exatamente. Então significa que se você multiplicar 15 quartos, É que eu fiz em cruz. É que eu fiz o negócio. tá, tudo bem, mas tá certo. Ó, você tá com A igual a 4 quintos. Aham. Isso. Se você multiplicar por 15 quartos, vai ficar A ao cubo, certo? Uhum. Muito bem. Foi o que você concluiu. E a gente tem que A ao cubo é B. Uhum. Então eu posso dizer que isso aqui tem a ver com aquilo lá, né? A questão é essa. Agora, como que a gente vai fazer? O B tem que relacionar o B. Que é, ah, a questão. Pô, meio perdido aqui, me desconcentrei. Não é difícil fazer isso. Só que a questão é o seguinte: eu vou fazer essa aqui, Dani. Só deixa eu ir no banheiro primeiro, me desconcentrei um pouco. Só Uhum. um segundo. Certo. Então a ideia é o seguinte: é a gente ficar adaptando o nosso A ao cubo até que ele vire esse raiz quinta de A elevado a 4, elevado a 4. Ou seja, a gente tem A ao cubo, que é igual a B. Agora eu preciso multiplicar alguma coisa pelo A ao cubo para que, ou elevar, na verdade, alguma coisa no A ao cubo, para que o A ao cubo vire o A elevado a 4 quintos, que a gente já concluiu que é aquilo quando se escreve em forma de fração. Beleza? Uhum. Muito bem. Na prática, o que é que a gente tem que fazer? De novo, é pensar o que que eu tenho que multiplicar para que vire esse cara. Opa, para que vire 4 quintos. Então, eu tenho que, na verdade, multiplicar 4 sobre 15. Portanto, Uhum. se eu pegar esse cara aqui, lembrando que é igual a B, e agora dos dois lados eu elevar 4, 15, vai aparecer justamente quem a gente quer descobrir, que é isso, quanto vale isso em termos de B, certo? Uhum. Então, eu vou elevar 4, 15 do outro lado também. Então, eu acabei de encontrar aqui o A elevado a 4 quintos, igual a B elevado a 4, 15.
B elevado a 4,15 é uma das opções. Beleza? Então você Uhum. tem que entender que às vezes não é só fazer a conta que estão te pedindo, e provavelmente não vai ser, você vai ter que pensar algo, né? E o que a gente estava querendo encontrar não era um valor específico para A ou para B, era uma relação, na verdade. Sabendo que o A ao cubo é B, quanto que é isso aqui em termos de B? Então eu tenho que pensar o que que eu tenho que fazer com esse cara para virar esse. A mesma coisa que eu fizer com esse cara, eu vou ter que fazer no B, porque eles são iguais. Uhum. Então, eu percebi que percebi que esse cara em fração era isso. Então eu tinha que transformar o meu 3 em 4/5. Daí eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é meio redundante. Apagar isso aqui também. Ai, cara, minha caneta. Hoje é o dia das coisas não darem certo. Desculpa, Júlia. A caneta tá Não, muito imagina. zoada. Tá muito zoada essa caneta. Ah, saco, mano. Tem que saber como arrumar isso aqui, que eu não sei. Ai, ai, ai. Ai, que saco. Hoje, não tá, aqui fim de semana todo sem trabalhar. Daí chega hoje, esse negócio para de funcionar. É incrível, né? Ai, cara. Olha isso, por que que ele tá assim? Me dá só um segundo, tá? Uhum. Enquanto isso, eu vou colocar uma outra aqui pra você fazer. Ah, pela mesma ideia, que tal você encontrar quanto é o 24 ali, né? A questão 24, beleza? Uhum. Claro, fazer aqui. Acho que resolvi, felizmente. 3. É, nossa, pera. A estratégia é parecida com a que eu fiz antes, né? Uhum. Eu posso até colocar aqui pra você dar uma olhadinha. Eu tava explicando, né? Mas é que ficou meio ruim. Deixa eu. Nossa, ficou péssimo pra falar a verdade. Deixa eu. Vamos, cara. Colabora comigo, cara. Hoje é o dia, velho. Essas coisas nunca dão problema comigo. Hum. Ó, pronto, agora foi. Esses programas são muito bugados também. Uhum. Ó, vamos recapitular aqui. Uma vez que eu encontrei ali o que eu deveria multiplicar pelo 3 para que ele vire 4/5, eu Uhum. busquei fazer isso com a expressão que envolvia o A e o B, que era A ao cubo igual a B. Eu elevei todo mundo a 4 elevado a 15, porque faria o lado esquerdo virar 4/5, que é o que o problema está pedindo, né? Uhum. Daí eu vejo o que eu fiz, eu elevei os dois lados a 4/15, né? Para que Uhum. multiplicasse aqui, né? A ideia é essa, tá bom? Uhum. É, Travou. eu tô chegando em um resultado agora, eu só não sei como tá. É, Tá bom, que bom. 3.
Ah, tá. Pera aqui. Nossa, acho que eu fui muito longe. Eu acho que eu fui muito longe, não tem nada a ver. O que é que tu tem que multiplicar por x para que vire menos x sobre 2? É meio. Menos meio, certo? Menos meio. Menos meio? Como é que esse sinal de menos vai aparecer? Hum, hum, Faz sentido o que eu falei? uhum. Significa que... Nossa, é que eu fiz uma. Eu vou mandar uma foto. Eu fiz uma coisa que eu acho que não tem muito sentido, assim. Porque não tem nenhuma resposta. Mas tu entendeu o que tu tem que fazer agora? É que eu fiz isso, mas é que eu acho que eu fui muito Não longe. significa que a tua resposta está errada. Pode ser que Uhum. ela só não está escrita do jeito certo. Ah, bem, a resposta tem que ter 2, né? Uhum. A questão é que tu quer assim, ó. Tu quer que apareça 3 menos x elevado a 2 igual a alguma coisa, certo? Uhum. E o que é que tu sabe? O que tu sabe tá aqui, ó. Que isso é igual a isso, não é? Uhum. Mas se a gente elevar menos um meio dos dois lados, continua igual, não é mesmo? Uhum. A coisa é que se você aplicar menos um meio do lado esquerdo, vai aparecer exatamente o que o problema está te pedindo, Uhum. certo? Uhum. Então, do lado direito vai estar exatamente a resposta do problema. E aí? Quanto é que dá isso? É porque eu fiz uma conta, mas o que que A eu fiz de conta tá errado na errada. conta? É, tá Tu errado, não né? fez o caminho certo. Tem que fazer o que o Hum. problema está pedindo. O problema está pedindo é que tu encontre o que é 3x, que é 3 elevado a menos x sobre 2. Né? Uhum. Mas por que É que o esse meu não deu carinha aqui. certo? Porque você nem encontrou quanto é 3 elevado a menos Uhum. x sobre 2. Só escreveu qualquer coisa lá, fazendo propriedades. Parece que trocou o x por meio também. Será que você consegue encontrar agora quanto que é qual dessas é a resposta certa? Espera que eu tô resolvendo aqui ainda. Certo. Pera. Uma, dois. Aí. Nossa, eu encontrei uma resposta, mas acho que não tem nada a ver ainda. Tô fazendo o que eu tô fazendo de errado. Não tá dando certo, eu acho. Quanto é que deu? Nossa, Quanto é que deu? deu meio raiz de 2. Não tá errado, é isso mesmo. Só que tu tem que fatorar. Nenhuma das opções tem raiz de 2 na parte de baixo. Só que daí você tem que, desculpa, racionalizar. Ah, Lembra é aquilo? verdade, tem que Isso. racionalizar. Se você Uhum, racionalizar, vai aparecer uma das respostas. uhum, Então, não se desespere, não é que você está errado. Você está seguindo o caminho aqui, tá certo. Ok? uhum. Daí é D, não é? Isso. Hum. A D E de daí dado, exatamente. ficaria. Como que. Porque daí deu um.
Meio, na verdade, meio raiz de 2. Aí como que eu faço? Já fez, já tá, já chegou na resposta certa. Entendi, O que mas mais eu tu quer fazer? faria. Hã? O que mais tu quer fazer? Já chegou na resposta certa. Não, eu sei, é só pra eu entender mesmo essa parte, que senão eu acho que eu vou me confundir. Mas eu não entendo o que tu ainda tem que entender se tu já chegou na resposta. Não, porque é que, assim, na minha cabeça, eu cheguei nesse meio raiz de 2. Só Tá que eu não sei certo? como chegar nesse D. Ah, então tu não sabe racionalizar, é isso. Não, Achei que você já tinha feito a conta. uhum, Racionalizar, você tem que pegar a raiz que tá ali hum, e multiplicar em cima e embaixo. uhum, Não muda nada se tu multiplica em cima e embaixo, né? uhum, Vai chegar na D. Tá com bastante dificuldade em potência, tá? Não tem como aprender log sem saber o básico uhum, de potência, beleza? sim. Ah, vou salvar aqui. Vamos fazer mais questões básicas. Eu podia até começar a falar de log aí pra ti, mas não vai adiantar nada. Ah, vamos continuar fazendo essas contas mais simples, que envolvem propriedades, por exemplo. Olha só. Esse livro é bem passo a passo, né? Então ele vai te ajudar Uhum, bastante. Por exemplo, eu vou fazer a C aqui. Calcule o valor. Tá rolando aqui. De novo, propriedade de potência. Como você tem uma multiplicação, como você tem uma multiplicação aqui, esse cara pode agir sobre os dois, separadamente. O que nesse caso é melhor. Pode ser que no outro caso não seja melhor, mas nesse caso é. Como é que eu sei? uhum, Prática. Mas também o fato de que eu quero ver raiz vezes raiz, para que desapareça a raiz. Quanto menos raiz no problema, melhor. E eu sei que uhum. isso E vai daí vai acontecer dar se eu multiplicar. 27. Vamos com calma. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui. E agora o outro cara também, 2. Raiz de 27 vezes raiz de 3. E agora esse raiz de 3 pode agir aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Uhum, E aqui, 27 vezes 3, quanto é que é? Eu sei que 27 é 3 a quarta, é 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Se eu multiplico por mais um, vai ficar a raiz quadrada de 3 a quarta. Certo? uhum, Isso. Daí, ah, quanto é raiz quadrada de 3 a quarta? A gente tem que lembrar que uma raiz é a mesma coisa que um meio, né? Então, olha só, cheio de coisa aqui, hein? Potência da potência da potência. Tem que tomar bastante cuidado para não se perder. uhum. Daí, esse 4 vai cortar com aquele meio. Em vez de fazer isso, eu não poderia colocar, tipo, 3 ao Podia já ter quadrado? feito muita coisa direto. Mas, como tu tá com dificuldade, eu quero fazer o passo a passo, entendeu? Uhum, Vai ficar 2 a 9 e pronto, né? Agora tu tem que saber que 3 ao cubo é 27 e 2 a 9 é 512. Daí é só fazer essa multiplicação, beleza? uhum, Então, tem que saber bem as propriedades. Se não souber a propriedade, nem vai começar o problema. E o pior é que isso aparece muito em física também. uhum, Principalmente na notação científica, né? Lembra lá do 10 elevado a qualquer coisa? uhum. Então, daí você precisa ficar bem espertinha com isso. Vamos colocar mais um aqui para você fazer. Quero que você faça a B, então. Eu fiz a C, você faz a B. Vou de novo, cara, assim. Vou colocar aqui.
7? Não sei. Se você me mandar a conta, eu posso dizer. Mas me parece que sim. Ai, pera. E aí, teus colegas também estão passando mal em matemática no cursinho? Ah, sim. Sim, bastante gente. Beleza. Bem, você fez uma coisa que não é legal aqui, tá? Você tinha que ter mostrado as operações Ah, em é. cima do 7. Você fez elas separadas, ou você Mesmo. deveria indicar, assim. Sim. Porque na prova o teu professor, Dissertativa tem que ele vai fazer. querer que tu Sim. demonstre, né? E, beleza, daí você jogou 2 para dentro, cortou, 7 elevado a 1. Maravilha. Agora sim. Certinho de primeira. Ah, muito bem, vamos fazer a 26 juntos para terminar a aula. Fizemos uma boa revisão das propriedades de potência. Eventualmente, daí, a gente tem que ver a função exponencial mesmo. E Uhum. usa as propriedades. E aí, como é que a gente pode começar esse problema aí? Me conta. Tem tantas formas, tantas coisas que dá para fazer. Nossa. Não me vem com, não tenho nem ideia de como começar, porque Eu já não fez sei. 1000 contas Eu hoje. não sei. Sabe sim. Eu 16 acho é que eu 2 colocaria. elevado a alguma coisa, certo? Isso. Aí, ó, viu como você Isso. sabe? Como me irrita quando os alunos falam isso, eles sabem, cara. E aí? Hum, Então, que tal já fazer essa substituição, né? uhum. Vai Tá. ficar 2 elevado à quarta 2 elevado à quarta, perfeito. vezes raiz de 2. 2 elevado à quarta. Vamos, num primeiro momento, só substituir o 16. Então, vai ficar Uhum. elevado à raiz de 2, não é mesmo? E Uhum. embaixo, 2 elevado a 3 raiz de 2. Olha só, Uhum. apareceu raiz de 2 nos dois, não é? Uhum. E aí, o que você pode fazer aí? Me diga. Se você está com as propriedades que você disse que sabia de cor, tem uma propriedade que eu já usei bastante vezes hoje, que é basicamente potência de potência multiplicam suas potências, certo? Uhum. E aí? Como é que a gente pode usar essa propriedade para simplificar um pouco o nosso problema? Porque tem raiz de 2 multiplicando o expoente em cima e embaixo, não é mesmo? Uhum. E aí? Eu acho que é 2 raiz de 2. Não. 2 elevado à raiz de 2. Você pode escrever aqui, por exemplo, como 3, e tudo isso elevado à raiz de 2 também. Uhum. Você tá certa. Putz, eu pensei em uma coisa e falei outra. Você tá certa. Uhum. Porque daí o que vai acontecer? Você vai ficar com 2 quartos, 2 cubo, tudo isso Uhum. elevado à raiz de 2, 2. e o 4 corta aqui, sobra só 2. Sobra só o 1, né? Vai ficar 2 elevado a 1 aqui, mas 1 a gente nem coloca. 2 raiz de 2, perfeito. Como é que você percebeu tão rápido isso? É que... Não, eu entendi. É que eu pensei que ia ficar 2. Ia ficar basicamente a mesma coisa, só que um em cima tá 2 quartos, na verdade, 2 elevado a 4 vezes raiz de 2, embaixo tá 2 elevado a raiz de 3 vezes raiz de 2. E daí eu só imaginei que daria, você teria que, tipo, sei lá, ia ter que dividir, e daí ia ficar 2 raiz de 2. Claro, perfeito, você É. percebeu bem. Só Uhum. me preocupa um pouco que você tente fazer as coisas muito rápido e daí erre, né? Mas aí você Uhum. acertou, Sim, beleza, beleza. sim. Muito bem. Então tá bom, dá pra ver que você aprende rápido, mas também fica um pouco ansiosa e tem alguns problemas na base. Uhum. Então, com certeza vai precisar de umas aulas, não só assim para reforço, mas também para se sentir confiante no cursinho. Porque o que que acontece? Ainda mais nesses cursinhos barra pesada aí. O
vai ver o colega lá fazendo tudo e vai achar que é burra. Ah, mas eu não acompanho ele, blá blá blá. Não é isso, né? É que ele tem detalhes que tu não tem, entendeu? Sim. Longe disso. Então, o principal pra gente conseguir fazer qualquer coisa na vida é ter confiança. Aprender matemática mais do que tudo. Beleza? Então, minha recomendação é que a gente faça pelo menos uma aulinha por semana. Sim, Uma eu tava aulinha. pensando em fazer de sábado, Aí, ó. às 8, às 9. Legal. Porque com essa uma aulinha, você já vai chegar pra mim e falar, ô, professor, na aula lá, me fiquei mal porque eu não sabia isso e aquilo. Daí já era, eu já te salvo nessa, sacou? Tu não vai precisar perder muito tempo, né? Porque não tem tanto tempo hoje em dia pra ficar estudando essas coisas aí, revendo coisa lá do passado e tal. Então eu já te mostro na hora o que tem que fazer e já era. Beleza? Show de bola, foi Sim. muito top hoje, muito top. Dá pra ver que dá pra tu evoluir bastante aí. Vou adorar que você se forme aí, passe na parada e depois eu possa falar pros meus clientes, ó, passei mais uma aí em direito. Beleza? Então tá Obrigada. Aí eu bom. só vejo direitinho, eu mando pra gente combinar. Mas eu tava pensando em fazer de sábado, das 8 às 9. Às 8 às 9, bem. Tem que ver na minha agenda ali se tá livre. Não, eu vi que esse tá vago. Eu vi que. Mas é Eu que vi a que. coisa muda loucamente. Ó, já não tá, das 8 às Ah. 9 não tá. Não tá, Hum. mas eu vou mandar o meu horário aqui e daí você vê o que é melhor pra você, Ah, o beleza? atualizado. Exato. Então tá bom. Tchau, Ah, tchau. tá bom, Valeu. tá bom. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.